Fala, molecadinha! Tudo bem com vocês? Estão prontos para mais uma aula de resumão? Vamos nessa? Fica comigo, hein? Então, assim, o que nós vamos discutir hoje na nossa mais uma aula de resumão? O Centro de Mídia de São Paulo, na aula de História dessa semana, abordou o tema calendários. Então, vamos entender o que são calendários e o que é calendário. Belezinha? Vamos nessa. Então, assim, primeiro, quando nós pensamos em calendários, nós temos que dividir esse tema em dois. Primeiro no aspecto cultural e também no aspecto técnico, ok? Então vou dar uma explanada aqui rápida e vamos dividir esse tema depois. Então primeiro vamos pensar que calendários parte de uma criação do ser humano com base na observação da natureza. Então o ser humano observou a natureza e começou a criar formas de contar esse tempo, que nós chamamos de calendário, ok? Segundo, que é um sistema que estabelece um modo de contar esse tempo. Então o ser humano observando a natureza, criou e estabeleceu um sistema de contar o tempo, ok? Que nós chamamos de calendário. Então vamos agora para o aspecto cultural da coisa. Quando nós pensamos que o ser humano observou a natureza, como as estações passavam, então momentos do ano em que estava mais frio, que nós podemos chamar de inverno, momentos do ano em que estava muito quente, que nós podemos chamar de verão, momentos do ano em que as folhas caíam, que nós podemos chamar de outono, e momentos do ano em que as flores nasciam, floresciam, os animais se reproduziam, que nós podemos chamar de primavera. Momentos do dia em que ficava muito claro e momentos do dia em que ficava muito escuro, momentos do dia em que nós podemos chamar de os anos se passando, não do dia, mas do tempo, né? Os anos se passando, ok? Então vamos aí. Então o ser humano observou tudo isso, só que ele quis entender também como contar isso e a partir do que contar isso. Então quando nós pensamos no aspecto cultural, nós podemos dividir. Então, por exemplo, a cultura maia indígena lá da América do Norte, que seriam hoje dos povos do México, né? A cultura maia criou, com base na sua visão de mundo cultural mitológica dos seus deuses, o ano 1 para contar o seu tempo. A cultura do calendário juliano, que seria do imperador Júlio César do Império Romano do mundo antigo, a partir de 46 a.C., criou como seu ano 1. Então ele observou a natureza, mas delimitou como ano 1 o seu governo, o seu primeiro ano de governo. O calendário gregoriano, que já seria do Papa Gregório, da Igreja Católica, já no fim da Idade Média para a Idade Moderna, né, por volta do século já XVI. Ele também criou o seu ano 1 como ano do nascimento de Cristo, que seria hoje o calendário que nós seguimos, né? Que o calendário gregoriano tem uma adaptação do calendário juliano. O calendário indígena do Xingu, que observava as épocas do ano da agricultura para poder contar o tempo. E com base na sua visão mitológica também criou o seu ano 1. O calendário muçulmano, observando a lua e com base nas questões religiosas do islamismo, do profeta Maomé, da travessia dos povos do Oriente Médio no mundo antigo, né? Também criou o seu ano 1. Então isso, mesmo ele observando, essas culturas observando a natureza, tinha um aspecto cultural muito forte, né? Então para você chegar ao que nós temos hoje, o que nós usamos, né? O calendário cristão, que a partir do Papa Gregório, foi delimitado, mesmo ele observando a natureza, ele delimitou um ano 1 para isso, que é com base na visão de mundo cultural e religiosa, que seria do calendário cristão. Tudo bem? A partir do nascimento de Cristo. Então esse é o aspecto cultural. Cada povo observou a natureza numa questão técnica, criando um sistema que estabelecia o modo de contar o tempo, porém ele colocou nessa questão técnica a sua visão de mundo cultural e religiosa, de valores, para poder delimitar o que seria o ano 1 para cada cultura. Então quando nós pegamos lá os hebreus da Bíblia, por exemplo, eles estão no ano 5000 e tralalá. Por quê? Porque para eles não é o nascimento de Cristo que interessa na questão de valores culturais. Para eles é o ano que Abraão saiu das terras, né, lá do Oriente Médio e migrou para a região da Palestina, onde seria hoje o país de Israel. Então cada povo, com a sua visão de mundo cultural, delimitou o seu ano 1. Tudo bem? Espero que isso tenha ficado bem claro para vocês. Agora, na questão técnica de observação da natureza propriamente, nós temos que pensar em alguns aspectos. Primeiro, os povos do mundo antigo, indo-europeus e europeus, começaram a pensar em como delimitar o tempo. Então, quando nós partimos de um princípio, já de uma ferramenta pronta do mundo antigo, de que consideramos segundos, minutos, horas, dias e anos, então esses povos começaram a pensar, bom, 60 segundos daria um minuto. A cada 60 minutos, uma hora.
e a cada 24 horas, um dia. Esse olhar tem a ver com o movimento de rotação da Terra. Movimento de rotação. Então eles chegaram a uma conclusão de que a cada 24 horas, essa ferramenta estabelecida, a Terra demorava para dar uma volta em torno de si mesma. Então foi considerado a cada 24 horas que a Terra demorava, que foi considerado um dia, era o tempo que a Terra demorava para dar uma volta em torno de si mesma, movimento de rotação, ok? E através disso, a Terra em relação ao Sol. Então, quantos dias a Terra demorava para dar uma volta em torno do Sol? Não só a Terra, os outros planetas também, mas partindo do princípio da Terra, né? Quanto tempo ela demorava para dar uma volta em torno do Sol? E foi considerada que o tempo que a Terra demorava para dar uma volta em torno do Sol eram 365 dias e 6 horas, que foi chamada de um ano e que foi dividido em 12 meses, certo? Só que aí ficou uma conta meio estranha. 365 dias e 6 horas vai chegar um momento que vai dar um dia a mais ou um dia a menos. Então assim, quando se observa isso, o calendário juliano aqui, do imperador Júlio César, chegou a essa conclusão depois de algumas reformas. Só que com o calendário gregoriano, que o Papa Gregório lá da Igreja Católica, já no fim da Idade Média para a Idade Moderna, ele percebeu que você ia ficar dias diferentes. Então, 365 dias mais 6 horas, a cada 4 anos daria 366 dias, que é o que nós chamamos hoje de ano bissexto. Então, a cada 4 anos, 365 dias mais 6 horas, então se eu fizer 6 vezes 4, iria dar mais um dia, mais 24 horas. Então, se considerou 366 dias como ano bissexto. Tudo bem? Só para vocês entenderem. Aí eu já estou falando da parte técnica. Então, a partir desse sistema que estabelece o modo de contar esse tempo. Então, ok, com base na visão de mundo cultural e de observação da natureza, vamos criar uma forma de contar o tempo, que vamos chamar de calendário. Porém, nós precisamos fazer a parte técnica disso. Como que será essa forma de contar o tempo, essa ferramenta? Então, observando a natureza, no nosso caso, o calendário juliano e gregoriano, né? O nosso gregoriano que nós usamos hoje, a partir do Papa Gregório, já na Idade Moderna. Nós vamos se basear no movimento que a Terra dá em volta de si mesma, em torno do Sol, certo? E então, nós temos que delimitar o tempo. Então, o dia, a volta em torno da Terra, em torno dela mesma, 24 horas, e o tempo que a Terra demorava para dar em torno do Sol, 365 dias e 6 horas, e a cada 4 anos, 366 dias, que seria o ano bissexto. Tudo bem? Ah, mas e outras culturas? Todas elas observavam a Terra em torno dela mesma, em torno do Sol, a volta? Não. Quando nós pegamos o calendário muçulmano, o calendário chinês, nós também observamos que eles observavam o movimento da Terra em relação à Lua. Então aí foram criadas outras formas de tempo e de contar esse tempo, tudo bem? E calendário indígena, que também tinha a questão da observação da Terra em relação ao Sol, mas em observação também as plantações, tempo das colheitas. Então cada cultura, com essa ferramenta simétrica que eles construíram, que podemos chamar de ferramenta científica, também acrescentaram seus contextos culturais. No nosso caso, a partir do ano 1, calendário gregoriano, que é o nascimento de Cristo. Então, por exemplo, para finalizar, estamos em que ano? Estamos em 2020. 2020, legal, é o ano que estamos. Mas e o ano 1 era o que de 2020 para trás? Ano 1 para nós, a partir do contexto cultural, europeu, religioso, cristão, nascimento de Cristo. E cada cultura do seu modo. Que nem eu citei, os hebreus lá consideraram a travessia dos povos, do seu povo do Oriente Médio para a região da Palestina, onde hoje se considera o país de Israel. E cada povo na sua visão de mundo. Os indígenas do Xingu com a sua visão mitológica, os chineses com a sua visão mitológica, os povos maias com a sua visão mitológica, tanto que tinha uma época que diziam que o mundo ia acabar em 2012, a partir do calendário maia. Mas não é questão técnica, é questão cultural, o olhar de mundo cultural. Né? Estamos aqui, o mundo acabou em 2012, mas na visão de mundo cultural maia, o mundo iria acabar. Não quer dizer que iria acabar no olhar cristão, de que não teria mais nada, mas uma transição para eles, e aconteceu para eles, no seu modo, o mundo acabou do seu modo para eles, não que o mundo foi destruído na visão de mundo cristão. Tudo bem, rapaziadinha? Espero ter sido claro para vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, assistam o vídeo mais devagar. Esse vídeo ele é mais rapidinho mesmo, não é muito extenso, ok?
ok? Espero ter ficado bem claro para vocês. E qualquer dúvida, me chame lá nos grupos de WhatsApp, tudo bem? Grande abraço, até mais, fiquem com Deus. E não se esqueçam, sempre, hashtag, enquanto estivermos nessa situação, fique em casa. E hashtag, se precisar sair na rua, use a máscara. Tudo bem, rapaziadinha? Grande abraço, até mais.